beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado pelos mais de 10.500 inscritos, obrigado a todos vocês que estão fazendo parte, me dando essa audiência, continue me acompanhando, então dá aquele like para nós aí, se inscreve no canal para você que não é inscrito, ative as notificações porque a gente tem muito conteúdo, muita notícia, muita informação para trazer para vocês. O canal aqui é Grêmio, sempre falando do Grêmio, tanto na boa quanto na ruim, criticando sempre quando precisa criticar e elogiando quando precisa elogiar. Vem junto comigo para vocês entenderem como que é o canal para quem está chegando pela primeira vez. Porque agora o assunto é sobre a dúvida do Roger Machado para o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E é certo que o Grêmio vai subir sim para a Série A independente desse jogo. E tem um recado da torcida que a galera não conseguiu ainda entender. Como assim um recado? Existe sim um grande recado da torcida para a diretoria do Grêmio, para os jogadores do Grêmio, por conta de tudo que ocorreu nesse ano, as críticas que a própria torcida acabou sofrendo por conta das suas manifestações contra a diretoria e os jogadores. Eles rebateram, dizendo que a torcida vai, enfim, nós vamos falar sobre isso. E o Grêmio tem um meia que pode parar na Europa. Deixa eu contar tudo isso para vocês, porque também tem novidade aqui no canal. Tem novidade, tem apoiador novo e ele já vai estar presente nos próximos vídeos. A gente ainda está acertando aqui uns pontos, definindo alguns detalhes. Tem apoiador no canal e eu vou contar com vocês para me ajudar exatamente por conta do final de semana no jogo do Grêmio e Cruzeiro. Provavelmente eu já vou apresentar para vocês. Vamos lá, porque o Grêmio tem uma dúvida. O Roger Machado tem uma dúvida para montar o time do Grêmio para esse jogo contra o Cruzeiro. Pois é, aí ela parte do meio-campo. O resto do time, todo mundo já sabe qual é. É uma mudança no meio-campo que ele não sabe se ele joga com meia armador ou se ele joga com meia articulador, que consegue proteger um pouco mais o meio-campo apoiando junto com os volantes. Pois é, eu falo exatamente de Campaz e de Bitelo. O Roger tem uma grande dúvida se ele usa o Campaz, que é um jogador que marca pouco, assim como o Diego Souza, e praticamente tu perderia aí 2 jogadores nesse time para ajudar na marcação, na briga pela posse de bola no campo adversário, ou tu joga com um jogador que sabe marcar, que sabe combater junto com os 2 volantes, e aí fazendo com que o Diego Souza retorne um pouco, saia um pouco de dentro da área para os extremas fazerem aquela jogada, né, aquele facão, como a gente gosta de dizer, que seria uma estratégia para poder vencer os 3 zagueiros do time do Cruzeiro, que praticamente o melhor time da competição, mesmo que tenha tido alguma sorte de alguns jogos que ele venceu com gols contra. Por exemplo, o jogo contra o Grêmio no primeiro turno lá em Minas, eles venceram o Grêmio por 1-0 com gol contra do Rodrigo Ferreira. Jogaram em cima do Grêmio o tempo inteiro, o Grêmio se defendeu, mas num detalhezinho acabaram fazendo o gol. E o Roger está preocupado com isso. A outra modificação no time é o Natan, né, que está entrando na vaga do Jeromel. Eu já falei aqui no vídeo anterior a respeito que a grande oportunidade do Natan, se é o momento dele, a grande chance dele. Convido vocês a assistirem esse vídeo, vai estar no final desse aqui, então fica até o final aqui e assista esse vídeo para vocês entenderem sobre o Natan, que é um jogador diferente dos zagueiros que o Grêmio tem. Vocês vão gostar. A possível escalação do time do Grêmio é Breno, Rodrigo Ferreira, Natan, Bruno Alves e Nicolas, Vila Sante, Lucas Leiva, e a dúvida entre Campaz e Bitelo, Biel, Guilherme e Diego Souza. Ferreirinha é o próximo jogador, que eu também fiz uma matéria sobre ele, que está no meu Instagram, que está aqui, ó, meu Instagram, e é o mesmo meu Twitter. Vocês podem ir lá, se inscrevam lá, me sigam lá, que vocês vão entender sobre o Ferreirinha, que provavelmente vai jogar aí 15, 20 minutos no segundo tempo, e é o que a gente precisa, porque o Ferreira tem sim toda a sua trajetória no Grêmio, esse tempo de jogo que ele se destaca nos grandes jogos que o Grêmio precisa, num período aí de 15, 20, no máximo 25 minutos. É por isso que o Ferreira é importante sim para a retomada do Grêmio para a Série A da competição, no Campeonato Brasileiro, claro. Quem volta a ficar à disposição e poder entrar no time, exatamente, é o Ferreira. No entanto, o atacante ainda será avaliado nesses últimos dias, né? Aqui um pequeno detalhe que eu acabei pegando, para saber se ele vai poder jogar mais do que esses 20 minutos aí, e ele entraria no lugar do Guilherme. Outro jogador é o Edilson,
que retorna, vai ficar selecionado, né? Está sendo selecionado para o jogo, para essa partida contra o Cruzeiro, mas não será titular. Provavelmente o Rodrigo Ferreira e o Edilson devem ganhar alguma oportunidade já no final do jogo, no final do segundo tempo. Talvez o Roger possa mudar a estratégia, pegar um jogador que esteja um pouco mais carimbado, né, um pouco mais maduro para um jogo tão importante quanto o Cruzeiro, porque o Grêmio não pode perder. O Grêmio precisa vencer de qualquer jeito o Cruzeiro, né? Então, nesse treino de hoje, desta quinta-feira, a comissão chamou alguns jovens do grupo de transição do Grêmio, como vem fazendo isso constantemente, e aos jogadores que vieram dessas categorias do grupo de transição. Foi o Kevin Quejada, ou Querrada, como alguns falam, Léo Fenga, o Rafael Costa e o Gazão. Ou seja, tem um detalhe aí para alguns jogadores que com frequência vêm jogando. Esses 4 jogadores estão sendo chamados, né, para o time do Grêmio e para o profissional, e a gente tem que ficar um pouco de olho. Eu sou um cara aqui muito crítico e muito apoiador das categorias de base. Eu falo muito do Léo Fenga, que é um extrema, que ele tem muito parecido com o Ferreira, mas eu acho que ele é um cara que é o próximo da linha aí, né? Apesar de que tem o Vini Paulista, que eu também vejo um cara um pouco mais criativo, um cara um pouco mais de detalhe no meio campo, que sabe jogar no meio campo na extrema, mas o Léo Fenga é capaz, né, que tem sido emprestado, pegou um pouco mais de rodagem, ele pode estar um pouco na frente aí como um próximo extrema do time do Grêmio. Eu acho muito interessante esse jogador para o próximo ano, né? Ele não deve ser aproveitado em 2022, mas será mais para 2023. Esse é o grande detalhe do time do Grêmio, que sim, tem sim categorias de base muito importantes, muitos jogadores importantes que vão sim dar muitas alegrias, né? Apesar de que essa diretoria acabou queimando vários jogadores, eu falo isso constantemente, eles têm jogadores que vão ser lançados no final dessa temporada e para a próxima, que vão ser aproveitados certamente para o próximo ano de 2023. Vamos lá então para aquele recadinho da torcida para a diretoria do Grêmio. O que vocês acham? A Arena Portalegrense informou no final desta manhã e desta quinta-feira que os ingressos do jogo para o domingo estão esgotados. Isso é um recado para esse jogo de Grêmio e Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é um recado da torcida. Não interessa quem é, eles compraram, eu vim falando isso aqui há muito tempo, eles compraram a ideia sim, os torcedores têm que apoiar o Grêmio, e não importa quem é o dirigente, tem que entrar, invadir a arena, vaiar enquanto está entrando na arena, e quando começar o jogo tu apoia os jogadores que estão lá, no intervalo tu vaia, começou o segundo tempo, apoia, terminou o jogo, tu vaia a diretoria, por tudo que ela fez, tudo que ela conseguiu destruir, né, com várias informações que a gente vem recebendo nos últimos dias, né? O Thiago Nunes foi um que acabou falando aí algumas coisas que repercutiu muito a respeito do que foi alguns detalhes que ocorreram na sua passagem. Então a gente mostra e sabe que que a gente fala é verdade e precisa ser vaiado mesmo. Essa é a parte principal. O Grêmio nunca teve, né, na história da Série B, um recorde de público, né? A estimativa é mais de 44 mil pessoas. Vai ser a maior marca da temporada. A empresa que administra a Arena também divulgou que nessa quinta as bilheterias estarão fechadas, né? No caso, a quinta, que as bilheterias não estarão abertas no próximo domingo. O espaço funcionará nesta sexta, no dia 19, das 9 às 17, no sábado às 20, no dia 20, das 10 às 14 horas, para cadastro biométrico, ou seja, eles estão abrindo um espaço para quem não fez o cadastro biométrico ainda. Os únicos lugares disponíveis ainda na Arena agora somente para camarote. Entenderam? Recadinho então da Arena Porto-Alegrense passando para a torcida do Grêmio. Vamos lá então, porque o jogador que recebeu proposta, né, e está negociando aí, o Grêmio tem a possibilidade, foi de um contato de um clube português. Vou dar crédito aqui para Jeremias Werneck, né, que acabou divulgando isso. Tem um clube português que está interessado no meia Jean-Pierre, jogador do Grêmio, que está emprestado ao Avaí até o final da temporada de 2022. Existe uma perspectiva de que o negócio ocorra fortemente ainda no mês de agosto, né? Os termos da negociação não foram conversados inicialmente,
Desculpa, os termos da negociação foram conversados e inicialmente aprovados pelas partes. Falta, no entanto, apenas o principal, que é a proposta oficial do clube português, na intenção de ter o jogador Jean-Pierre junto ao clube, pelo menos nesse início de temporada europeia até o meio de 2023. Isso é uma notícia que foi publicada sim pelo Jeremias Werneck, eu estou aqui repassando para vocês. O empréstimo seria até o final da janela de 2023, e lembrando, o GPR tem contrato com o Grêmio até dezembro de 23. Né? A janela de negociação para Europa, para Portugal, fica aberta até 22 de setembro. E o Grêmio quer mudar isso agilizar isso até o final de agosto, para as coisas ocorrerem e o GPR possa seguir o seu caminho, porque existe sim a possibilidade de empréstimo com opção de compra, né, e não obrigatoriedade de compra. E aí o GPR renovaria por mais um ano, exatamente como foi feito aquele período com o Grêmio ia emprestar ele para a Turquia, que ele renovou o contrato, as coisas não aconteceram porque ele acabou ficando doente, né, teve aquele câncer, e aí o Grêmio desfez o negócio e emprestou ele para o Avaí. Enfim, o GPR pode ser mais um jogador das categorias de base, jogadores formados no Grêmio que tem um perfil diferente do futebol que o Grêmio vem apresentando para jogar na Europa. E o Portugal seria o melhor cenário para ele, seria o melhor ambiente momentaneamente para o GPR se destacar, jogar o seu futebol daquele jeito muito parecido, né, que a gente fala do Ganso, mas eu gosto de fazer uma referência dele com o Lincoln, porque todo mundo falava que o Lincoln, o Lincoln tem 23 anos agora, está em Portugal, saiu de Portugal agora há pouco, mas ele tem um futebol muito parecido, assim, cadenciado com o tipo de futebol do GPR. Quem sabe ele possa dar certo. Galera, um vídeo um pouco longo de notícias do Grêmio, informações, mas trago aqui sempre para vocês quando eu posso. Então dá aquela moral para nós aí, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem junto comigo. Obrigado por todos, pelo apoio e me ajude aqui, ajudando a crescer no YouTube. Eu volto, que é Grêmio.